Vocês viram aí que o Ibope acabou de soltar a pesquisa, então está na hora da gente se perguntar a quem interessa essas pesquisas, né? Interessa ao governo para fazer uma propaganda, né? Para se basear nisso e dizer que o governo realmente é bom, né? Bom para quem? Isso que eu quero saber. Interessa para militantes petistas, provavelmente tem cargos públicos nesse mesmo governo e querem que o governo continue para manter os seus cargos. Interessa principalmente para os institutos de pesquisa que adoram afagar o governo. Essa que é a verdade. Quem é que vai acreditar em uma pesquisa? Tinha uma frase que dizia que existem mentiras, mentiras deslavadas e estatísticas. Qual delas você prefere? Eu prefiro uma mentira, porque a mentira é mais honesta do que uma estatística. Eu sei que é uma mentira. Já as estatísticas não, elas se disfarçam de verdade, mas contanto que a maioria finja que acredita ou acredite de fato, tá bom. Ninguém está se importando se aquilo não é real, se é uma mentira de fato. Senhor presidente, ontem nós ouvimos aqui o pronunciamento do senador Papaléu Paes, entre outros, lógico, né? Mas o assunto que ele abordou me causa uma preocupação imensa, porque ela tem a ver com a essência da democracia, a essência do exercício do voto, com a interferência até no resultado das eleições, que são as pesquisas eleitorais. Todo mundo no Brasil, quando fala em pesquisa, diz assim: fulano está com Ibope alto, porque se acostumou a que o grande instituto de pesquisa desse país é o Ibope. Lógico que hoje nós temos outros institutos que rivalizam em termos de conceito com o Ibope. Mas, quando alguém diz a pesquisa do Ibope, todo mundo realmente passa a acreditar. Pesquisadores com crachás do Ibope, portanto, pesquisador do Ibope, o encarregado da pesquisa procurou o candidato do grupo dele a governador e, conversando, portanto, talvez com o coordenador da campanha, ofereceu a manipulação das pesquisas, uma que saiu há poucos dias atrás e que é divulgada na Amazônia Ocidental pela Rede Amazônica, que é afiliada da TV Globo, ofereceu a manipulação por R$1 milhão para já manipular o resultado que já saiu, para alterar a próxima que vai sair agora em setembro e a outra que vai ser às vésperas da eleição, e já também se comprometendo com a do segundo turno. E a conversa, senador, foi gravada. Foi gravada, portanto, como disse o senador Papaléu Paes aqui, a gravação é realmente uma coisa comprometedora demais, não só para a credibilidade do Ibope. O mal que causa nas pessoas de boa fé e na credibilidade das pesquisas de um modo geral é muito grande. O Silvio Santos fala ou não fala? Fala ou não fala? Ele não tira o chapéu para a pesquisa de opinião pública. O que vem ser a pesquisa de opinião... Vamos ao primeiro, vamos ao grandão. Fala com o público. Vamos ao grandão, que todo mundo bundão tiraria o chapéu aqui. Eu tiro o chapéu e vou fazer a pergunta para o auditório e para todo mundo banda. Se aparecer alguém, eu vou ficar desmoralizado. Então a pergunta para vocês é: na casa de vocês todas, ou na rua, onde quer que seja, quem aqui no auditório levanta a mão e é capaz de dizer: o Ibope já pesquisou na minha casa, já fez pesquisa na minha casa, eu tenho um aparelhinho do Ibope na minha casa, eu já fui perguntada pelo Ibope quem tem mais audiência, quem tem voto, vota em quem. Eu já fui perguntado. Quem foi perguntado pelo Ibope aqui e quem tem na sua casa um aparelhinho do Ibope? Por favor. Na casa de vocês tem um aparelho do Ibope? Na banda, alguém tem? Vocês moram onde? Em São Paulo, todo mundo aqui? Todo mundo mora em São Paulo?
Como é que eu posso tirar chapéu para um instituto de pesquisa? Respeito Eu conheço inclusive o dono do Ibope. Não, tudo bem. E não confio no Ibope. Eu conheço o dono também. Carlos Augusto Montenegro. Montenegro, que é diretor do Botafogo do Rio. Isso, envolvido em escândalos no futebol. Mas eu não sei. No futebol? Eu gosto muito dele, tenho muito carinho por ele. Eu não gosto dele. Ele tá me devendo uma coisa, só a camisa do Botafogo autografada. Ele tá me devendo uma coisa. Só te falar uma coisa. Ele provar que o instituto dele é sério. Mas que absurdo é esse, ué? Tudo que é escondido é errado, ué. E aí eu te pergunto, como é que eu vou acreditar? Não é só no Ibope, não. Como é que eu vou acreditar nesses institutos? Você não acredita em nada? Claro que não, eles dizem que o Lula... Eu gosto do Lula pra caramba. Que o Lula só tem 4% de ruim ou péssimo. Mas tudo é mais importante que Jesus Cristo, é. Porque Jesus Cristo, se você fizer uma pesquisa hoje, ele não chega a 80% de aprovação. Porque tem um monte de igreja, tem não sei o quê, quem acredita, tem os ateus. Agora o Lula tem 90% de aprovação. Como é que eu vou acreditar que pesquisa é séria, gente? Vocês estão brincando comigo? Essa pesquisa vai lá no Nordeste... Vai lá no Nordeste, pega 500 pessoas no Nordeste. 500 pessoas no Nordeste, o Lula dá 80%. Aí chega em São Paulo, pega só 5 pessoas. Porque aqui dá menos. Aí vai lá e anuncia. Pesquisa. Presidente Lula tem 90% de aprovação. Gente, Jesus Cristo não teve! Como é que o Lula tem? Me explica isso. Isso não existe, gente. Ninguém tem 90% de aprovação nesse mundo, gente. Estão arrumando. Turma do PT não brinca em serviço, não. Quero fazer uma pergunta direta para esses caras do Ibope aí. Falando rasgado, já aconteceu o Montenegro? Qual é a sua, Montenegro? Vai continuar nessa mesma jogada aí, velho? Vai levar cacete, hein? Um dia cai na nossa mão, principalmente se fez coisa errada. Por gentileza, ô Jesus, só chamando Jesus mesmo, que esse Montenegro e o time dele. Põe na tela, por gentileza, ô Jesus. Exclusivo, Domingo Espetacular investiga os negócios sombrios de um dos homens mais ricos do Brasil. Ele é dono do Ibope, um instituto que mede a audiência na TV e faz pesquisas eleitorais. Carlos Augusto Montenegro é o dono do Ibope, um instituto de pesquisas responsável por medir a audiência na televisão e fazer pesquisas eleitorais. Montenegro é famoso pelas declarações polêmicas e muitas vezes erradas. Por exemplo, um ano antes da eleição da presidente Dilma, ele declarou em uma entrevista que Lula não faria o sucessor. O Instituto de Pesquisa vive de credibilidade, vive de acertos. Montenegro é um homem de muitos interesses. Cabeça erguida. Ele é dono de várias empresas. Conforme documentos obtidos pelo Domingo Espetacular, algumas delas estão fora do Brasil, nos chamados paraísos fiscais. Lugares livres de impostos, onde apareceram alguns dos casos mais importantes de lavagem de dinheiro em todo o mundo. As ligações entre Homero e Montenegro ultrapassam gerações e, surpreendentemente, chegam a uma empresa que é cliente do Ibope, a Rede Globo. Homero e Casa Figner é filho de Homero e Casa Sanches, empresário panamenho que criou o departamento de pesquisas da Globo na década de 70. Dados mais reveladores estão no livro do ex-superintendente da Rede Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, publicado no ano passado. Boni conta que era amigo dos diretores do Ibope na época, José Perigô e Paulo Montenegro. Foram os diretores do Ibope que indicaram Icasa Sanches para a Globo, uma relação que passa de pai para filho. Assim como Icasa Sanches é pai de Icasa Figner, Paulo Montenegro é pai de Carlos Augusto Montenegro. Na Globo, o pai do sócio do dono do Ibope ganhou o apelido de bruxo, porque era capaz de acertar previsões de audiência, inclusive. Não se deixe enganar. O Ibope errou. Em 2008, pesquisa Ibope contratada pela repetidora da Rede Globo dava a vitória de ACM Neto, que nem foi para o segundo turno. Em São Paulo, dava a vitória de Marta Suplicy e Kassab ganhou com mais de 20 pontos de diferença. Em 2010, o Ibope colocou Siqueira 11% na frente de Gaguinho. No final, Siqueira ganhou por apenas 1%. O Ibope errou. A verdade da campanha a gente vê nas ruas. Coisa, você já viu falar de alguém que tenha sido entrevistado pelo censo de intenções de voto do povo? Você, alguém já te entrevistou para ver qual a sua intenção de voto? Não. Falar. Ibope só presta para dar lavagem cerebral na cabeça dos trouxas.
outra verdade. Porque a maioria das pessoas que não tem personalidade vai pelo Ibope. Não, eu acho que isso não existe. Acho que isso é uma mentira. Ah, eu não. Já viu de alguém que tenha sido entrevistado por alguém? Não, tenho. Quando você lê no jornal que tal candidato tem uma porcentagem de intenção de votos, você acredita nisso? Que realmente tem um censo que sai pelas pessoas perguntando a intenção dos votos das pessoas? Eu acredito. Mas você já viu alguém sendo entrevistado por eles? Não. Não? Intenção de votos? Não, pois eu nunca vi. Não é de hoje. Toda a minha vida tenho dedicado a explicar, comprovar esses fenômenos misteriosos da parapsicologia. Daí eu posso dizer que desmascarar charlatões virou minha especialidade. Ouvi falar de todo tipo de feitiçaria, mal-olhado, sapo com a boca costurada, despachos de todo tipo. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe.